Oi, tudo bem aí? Como é que estão as coisas? Eu estou aproveitando aqui esse meu dia de um pouco mais de descanso, que a segunda-feira é o dia que eu tiro para fazer meus exames, ir a médico, coisa assim. E quando não tem essas coisas marcadas, eu acabo de manhã atendendo uma ou duas pessoas, mas dou uma descansada no resto do dia. E é o que eu tento, pelo menos, porque sábado não dá e domingo também não, e no resto da semana é impossível. Mas olha só, eu estou sentado aqui quietinho, pensando no significado do Evangelho para as pessoas e especialmente na relação da igreja no curso da história e dos crentes, muito mais especialmente, inclusive, depois do surgimento da escatologia de natureza pentecostal, dispensacionalista, que mudou tudo, e como isto afetou dramaticamente a consciência social, política, acadêmica, intelectual dos crentes no mundo inteiro. Dependendo de qual seja a sua escatologia, a sua vida pode mudar dramaticamente, para o bem ou para o mal. A que eu estou fazendo referência, afinal? Eu estou falando das coisas concernentes ao fim dos tempos, ao fim das eras, do escatom. E não só a Bíblia fala disso, desde o início, sempre houve palavras relacionadas a uma certa maturação na história humana, que seria aquela que daria a luz a algo que se espera seja messiânico, seja salvador. Desde o início que se tem esse tipo de profecia, esperança e assertividade na Escritura. Quando a gente entra no período histórico anterior à vinda de Jesus, que na sua Bíblia, por exemplo, é o que fica entre o livro de Malaquias, no Velho Testamento, e o Novo Testamento, foi um período de 400 anos, mais ou menos. Naquele período, houve uma abundância, uma grande fartura de visões escatológicas, de expectativas do fim dos tempos. Em Israel foi quando surgiram seitas extremamente escatológicas, como a dos essênios, que esperavam com iminência a vinda do Messias, e a certeza deles era tão grande que esse tempo tinha chegado que eles saíram das cidades de Israel, foram morar no deserto, na região do Mar Morto, onde construíram a sua comunidade de alienação, uma comunidade de não contato com o resto do mundo, com o resto da sociedade, porque o fim estava chegando. Você nota que as produções literárias daquele período também foram carregadas
de afirmações escatológicas. Foi um período de muita ansiedade pela vinda do Messias e o fim do mundo, o fim da era, o fim dos tempos e a iniciação de um reino messiânico de glória. João Batista, por exemplo, é nitidamente um filho dessa aflição, dessa angústia que estava presente no coração de muita gente. Você vê todos os traços desse escatologismo imediato em João Batista, todos os traços. E de modo que o cenário que Jesus encontrou foi esse. A maioria das pessoas carregava essa expectação, porque já fazia muitos anos, na realidade desde o desterro deles para a Babilônia, que eles existiam há séculos sem autodeterminação. Primeiro estiveram sob Nabucodonosor, depois a dinastia que procedia de Nabucodonosor, depois eles ficaram sob o comando dos medos e dos persas, aí então vem Dario, vem Ciro, vem várias pessoas e reinos e impérios colocando esse poder plantado sobre eles. Depois eles recebem a liberdade para sair do cativeiro nos dias de Ciro e para retornar para a sua terra. Mas acontece que ao retornarem eles não têm também autodeterminação alguma, ficam sob o comando de outros, sob o comando de Ptolomeus ou de Seleucidas, até que surge a revolta dos Macabeus. Durante um período de quase 100 anos, eles tiveram alguma autodeterminação, mas limitadíssima em todos os outros aspectos. Então chegaram os romanos. E aproximadamente 60, 70 anos antes de Cristo, os romanos chegaram e puseram a pata poderosa deles lá, e a opressão virou então daquela grande besta. Jesus chega nessa hora, com essa expectativa à volta dele. E veja só, ele fala disto, do fim dos tempos. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, isso é muito claro e explícito. Todos os evangelhos falam, os sinóticos. O Evangelho de Lucas, capítulo 20 em diante, você fica cara a cara com descrições semelhantes às de Mateus, e Marcos também, anunciando basicamente a mesma sinopse de final dos tempos. O interessante é que, conquanto isso seja dito e a gente lê aquilo ali, e a teologia escatológica pentecostal dispensacionalista foi a que tentou fazer um cronogramazinho até o fim do mundo, que é o cronograma que vocês compraram, pensando até que isso sempre existiu. Isso é invenção recente, então muito recente. Então nesse cronogramazinho, a ênfase que se dá é no que Jesus disse, misturado com as profecias, especialmente de Daniel, e com a sua conclusão catastrófica no Apocalipse, com aquelas imagens horrendas do Apocalipse. E alguém me pergunta aqui, você crê nisto? Eu creio. Eu creio, hoje em dia, sinceramente, não é só nem por causa do que a Bíblia diz. E não é só por causa do que está escrito.
infelizmente, eu creio, em razão de quem o ser humano é e de como as nossas tecnologias crescem absurdamente, mas o nosso coração não evolui. Ele é tão primitivo, tão ogro, quanto a primitividade possa ser. Nós só mudamos as vestimentas, os aparatos, os mascaramentos, nos escondemos atrás de legislações e do politicamente correto, de um monte de idiotices. Mas o poder de matar, de odiar, de discriminar, de separar, de desagregar, de julgar, de ser preconceituoso, de abominar, de desejar a extinção do próximo, é presente em todos os lugares, em todos os continentes, em todas as religiões. Quanto mais a tecnologia cresce, aumenta a sua chance de que essa nossa maldade faça uso dela contra nós mesmos. Então, nesse sentido, as chances estatísticas são imensas de que coisas e coisas e coisas aconteçam. Bom, Jesus disse que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Ele disse que aconteceria. E é aí que surge a coisa interessante. Porque conquanto Jesus tenha feito essa leitura tão implacável e que coincide com o que o Apocalipse diz, o Apocalipse só conta a mesma coisa com uma linguagem arquetípica, fabulosa e épica. Mas a síntese do Apocalipse é o que Jesus tinha dito. Não tem, do ponto de vista da essência, nada que Jesus já não tivesse, de certa forma, dito. Não naqueles detalhamentos arquetípicos, eu estou falando da mensagem em si do livro. Então, conquanto Jesus tenha dito isso assim de maneira tão forte, e concluiu de maneira cabal, afirmando que passaria tudo, mas as suas palavras não passariam. No entanto, em Mateus 24, por exemplo, ali mesmo naquele capítulo, ele já começa a dizer como deveria ser a vida enquanto isso. Enquanto ele não voltasse, enquanto essas coisas não chegassem ao seu final. Como deveria ser a vida. Essa é a grande diferença do modo como Jesus profeticamente trata esses acontecimentos planetários e históricos e o modo como a religião sempre tratou antes e trata cada vez mais de 150 anos para cá. Como é que ela trata? Ela trata de maneira negativa. Praticamente, por exemplo, um cristão que se dedique à ecologia, ao meio ambiente, à preservação ambiental, isso tudo é mal visto pelos outros crentes. Normalmente eles pensam nele como um cara que não está vendo que o mundo está acabando, que Jesus está para voltar, que esse negócio vai terminar já, que isso é perda de tempo. Preservar o quê? Preservar para quê, meu Deus? Isso tudo vai acabar. Estamos esperando mesmo, é o novo céu, a nova terra. Isso aqui já era. Então, está reservado para o fogo. Essa é a história. E é o pessimismo, é o negativismo. De modo que, diferentemente de Jesus, que disse que haveria um fim para esta ordem de coisas, que a Terra não suportaria para sempre a humanidade como a humanidade é, que
essa avidez gulosa do coração humano não se satisfaz nem com o universo inteiro como chão. E essa gula egótica da alma humana não se satisfaz em possuir nenhum planeta sozinho. Nem 2, nem 10, nem tudo. Tem um buraco negro no coração humano, destrutivo. E conquanto ninguém tenha sido mais afirmativo quanto a isso do que Jesus, veja aí Mateus 24, como ele diz o que se deve fazer enquanto isso. E tudo que ele diz é que a gente deve tratar essa terra como se ele não tivesse dito nada do que ele disse. Que a gente tem que preservar como se dependesse exclusivamente da nossa ação preservadora. Que a gente tem que cuidar do próximo sem nenhuma esperança no sentido de que quando Jesus volte, Jesus cuidará dele. Não, eu sou Cristo enquanto isso. É o que diz Mateus 24. Para cuidar, cuidar e cuidar. Para melhorar o que eu puder melhorar. Para eu negociar os talentos e fazê-los crescer na terra o máximo que der. O que Jesus diz é, enquanto isto, trabalhem para que esse dia não chegue. Esforcem-se para adiar esse fim. Entreguem-se com a melhor esperança para trabalhar contra toda a profecia, porque o objetivo da profecia é que ela não precise se cumprir. O objetivo final da profecia não é nos advertir acerca do irremediável. O objetivo da profecia é dizer como vocês são, andam e caminham, as coisas não têm como deixar de ser como estão previstas. Mas para que isso é dito? Para que a gente mergulhe no fatalismo? Não. Isto é dito para que a gente mude a profecia. Para que a gente atrase a profecia. Para que a gente torne a profecia, se possível, uma advertência apenas. Uma contínua advertência. Mas a vontade de Deus não é cumprir nenhuma profecia. Ele não está nesse joguinho de provar que disse que nós somos ruins e que tudo vai acabar ruim porque nós somos horrorosos. Ele não está nessa. Ele não é o teu pastor. Ele não é complexado como você. Ele não tem nada para provar a ninguém. Deus não tem nada para provar a ninguém. Você compreendeu? Você que tem suas razões, seus pontos de vista que você quer que prevaleçam. Suicida é você, doido é você, neurótico é você, maluco é você. Deus não tem nada a ver contigo. Enquanto você for assim, pense assim, viva assim, sinta assim, estimule assim e desista da criação. Quase todo crente que eu conheço desistiu da criação. Por isso que todo mundo ora de olho fechado, porque a criação não serve nem para inspirar. A criação distrai. Ai. Quem dera uma nova geração se converta ao Evangelho realmente. Entenda o cenário. Entenda que a análise implacável do cenário é na expectativa de produzir em nós o amor que atrase todas as catástrofes e que propicie a melhor possibilidade de vida para todos os humanos enquanto nós conseguirmos e pudermos. Eu sei de como as coisas serão e como o mundo acabará apenas se eu continuar a ser como eu sou, se você continuar a ser como você é, se a humanidade não sofrer nenhuma reviravolta de consciência, é inevitável que as coisas sejam como já foram ditas. Mas o Senhor não quer que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a vontade de Deus, quando uma profecia é dada, é que ela produz aquele arrependimento que aconteceu nos ninivitas. E ele deseja que nenhum de nós sofra a síndrome de Jonas. Jonas é aquele cara tão ideologizado nas políticas dele, tão contra os ninivitas, que eram os opressores dos judeus, e que tinha valorizado tanto o poder da libertação política imediata, que tinha esquecido que Deus amava os ninivitas também. E quando, contra gosto, ele pregou, e os ninivitas, apesar do ódio e do mau humor de Jonas, se converteram, Jonas entrou em crise, porque a profecia foi cancelada pelo arrependimento dos ninivitas. Ah, minha gente, assim como foi com os ninivitas, assim a vontade de Deus é que seja com o mundo inteiro, que a profecia seja suspensa, porque os ninivitas planetários se converteram, jejuaram e oraram. O problema não são os ninivitas quando se convertem. O problema somos nós, os Jonas, que preferimos uma boa catástrofe do que a conversão dos inimigos, do que a iluminação dos ateus, do que a visitação da boa vontade no planeta, do que a expressão de conversão humana a uma espiritualidade da vida no planeta inteiro, todavia sem o batismo cristão. Aí não vale, e os cristãos preferem o fim do mundo do que uma humanidade melhor. É ruim demais, minha gente. Eu tenho que ir agora, minha mulher está me chamando ali dentro. Já falei demais. Ouçam outra vez. Mandem para os amigos. Os amigos de vocês precisam ouvir a limpidez do Evangelho. Beijos. VNVTV, o canal é você.